Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida. Estou tão feliz de estar aqui, irmãos, falando a respeito da parábola do semeador. Todo esse caminho que nós percorremos, eu comecei a ensinar isso no culto. Eu comecei a ensinar falando a respeito das terras. 4 domingos. E eu falei da primeira terra, que é aquela terra batida, de solo de estrada, de beira de caminho, que é o ego. Depois, no outro domingo, eu falei daquela terra que tem muitas pedras, religiosidade. No terceiro domingo, eu falei daquela terra cheia de espinhos, que é o mundanismo. Por fim, no quarto domingo, eu falei a respeito da terra que não tem espinhos, que não tem religião, que não tem ego, que não tem mundo, religião e ego, que é a boa terra que produz a 30, 60 e 100 em Marcos, a 100, 60 e 30 em Mateus e a 100 em Lucas. Daí eu continuei, porque eu percebi que tinha muito mais. Jesus falou assim: se vocês não entendem essa, como vocês entenderão a outra? Daí veio o raciocínio da engrenagem de todo o reino de Deus, passando de todas as funcionalidades do reino de Deus, passando por essa parábola do semeador. O porquê Jesus falava por parábolas, ele deixou claro, ele explicou, e nós falamos também. E daí nós viemos crescendo, falando do semeador, quem é o semeador, o que é preciso para ser um semeador. Não tem nada a ver com o homem, mas tem a ver com aquilo que ele tem, a semente. E a semente é a palavra de Deus, e o semeador primeiro é Cristo, depois os apóstolos, a igreja, e hoje somos nós que temos a palavra de Cristo. Não, a semente não é a Bíblia sem Jesus, mas a semente é Jesus na Bíblia. E nós gravamos então falando a respeito da semente, exaustivamente, o que é a semente, é o DNA da semente, as informações da semente, a vida da semente, o embrião da semente. Meu Deus. Em seguida nós passamos a falar da terra, porque há uma associação muito poderosa da palavra da semente com a terra, o coração. E os dois passam a ser só um. E a semente extrai o que é da terra, para que ela possa produzir. Então a terra boa tem coisas maravilhosas, que a semente usufrui para poder crescer, se tornar uma árvore com tronco, com galhos, com folhas e frutificar. Nós falamos do ambiente também, esse ambiente de crescimento. E o ambiente de crescimento é a vida da igreja. Pode ver que as pessoas que abandonam a vida da igreja, é impossível elas crescerem, porque o fruto é dado no ambiente da igreja. É um ambiente da comunhão uns com os outros, dos desafios uns com os outros, dos fracos, dos enfermos, dos abençoados, dos ensinos, dos conflitos que nós temos, e tudo isso é o ambiente do reino de Deus. Para quê? Para que sementes se tornem frutos. Nós falamos desse ambiente, nós falamos também de tantas outras coisas maravilhosas, principalmente do fruto, porque a razão de ser reino de Deus, a razão de deixar de ser mundo para ser igreja, eclésia, a razão de estar ligada em Cristo, a razão de ser um galho da videira, como Jesus usou esse exemplo em João 15, a razão é frutificar, a razão é dar fruto. Bom, como nós lemos em Mateus, falando do fruto de 100, 60 e 30, frutos do rei, frutos de reinado, frutos de realeza, frutos de autoridade. Nós falamos também dos frutos de Marcos, que é o servo perfeito, os frutos de serviço, os frutos de obra, os frutos de realizações em Cristo. E falamos também de Lucas, o fruto do homem perfeito, o fruto do caráter, da identidade, da natureza, do amor, do varão perfeito em nós, sendo nós modelos de Cristo, através da frutificação que começa com uma semente, começa com a semente. Então tudo começa com a semente e tudo termina com a semente.
Veja que o nosso chamado é Cristo, nossa vocação é um alistar numa tarefa que Cristo nos dá individualmente e coletivamente, individualmente como pessoas, membros do corpo de Cristo, no individual como a igreja. Nenhuma vocação é dada para fora dos domínios do reino de Deus. E os propósitos são os planos, as planificações de Deus para nós, de executarmos as nossas vocações e o nosso chamado que é Cristo. Tudo isso passa por semente. Na verdade, o reino de Deus, ele é constituído de sementes. Jesus falou isso na parábola da mostarda. E Jesus se colocou como grão de trigo, que se não morrer, fica só, mas morrendo, produz muito fruto. Jesus depois nos ensinou a parábola do semeador, falando das sementes. Sementes são a engrenagem do reino de Deus, é o começo e o fim, e o meio do reino de Deus. Deus nos dá sementes, Deus dá semente para você, Deus dá semente para mim. Por exemplo, se você fizer uma oração a Deus pedindo cura, Deus vai te dar uma semente de cura. Se você fizer a Deus uma oração pedindo prosperidade, Deus te dará sementes de prosperidade. Se você pedir conhecimento e sabedoria, Deus te dará semente de conhecimento e sabedoria. É como se Deus desse um pote de sementes para nós e dissesse assim: tudo está aqui, toda resposta, todo livramento, toda cura, toda saúde, todo milagre, toda provisão, todo chamado, todo dom, toda vocação, toda conquista espiritual, física, financeira, emocional, matrimonial, os filhos, a família, o lar, o casamento, a juventude, a maturidade espiritual, o amadurecimento, o crescimento espiritual, a velhice em Cristo, tudo está aqui nesse pote de sementes. É como se Deus desse sementes para nós. E essas sementes são todas as respostas de Deus para nós. Portanto, para que possamos entender, se você pedir a cura, Deus te dá uma semente. Dentro dessa semente tem o DNA, tem as informações, tem a vida de cura, que aí você precisa plantar essa semente. Você precisa entender essa semente, e essa semente, ela vai crescer, vai dar o fruto, e o fruto vai ser a cura, e o fruto vai ser a saúde, e assim vai na prosperidade. Deus te dá uma semente de prosperidade, e você pega essa semente, você planta, e essa semente tem um processo de crescimento, no ambiente correto, adequado, tem que ser a semente do reino, tem que estar na terra boa, no ambiente adequado, que é a vida da igreja, e aí você recebe a prosperidade como fruto para fazer obras, porque você e eu, nós somos lavoura de Deus, mas nós somos edifício de Deus também. Nós frutificamos vida por dentro, mas nós externamos obras por fora. Glória a Deus e aleluia. Então veja, meus irmãos, que o reino de Deus funciona desde a salvação, do novo nascimento. O novo nascimento é uma semente de salvação que cresceu em nós e nos tornamos salvos em Cristo. E aí nós vamos recebendo parcelas, nós vamos recebendo porções de semente, e essas porções de semente vai nos levando ao crescimento espiritual. O nosso espírito vai crescendo, crescendo, crescendo na semente, se tornando frutos. A nossa alma vai recebendo essa influência maravilhosa, o nosso corpo vai se sujeitando ao poder da semente, que é a palavra de Deus, e nós vamos caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, de reino em reino, para a glória de Deus. Agora, quando você sai desse sistema das sementes, você está saindo da engrenagem do reino de Deus. Agora, se você nem sabe que o reino de Deus funciona assim, então você possivelmente seja um crente hoje, cheio de si mesmo, egolátrico, religioso e mundano. Você é os três, você às vezes é um desses três, mas se você não entende a funcionalidade da palavra, certamente o eu, a religião e o ego e o mundo vão estar trabalhando na sua vida de uma maneira terrível. E a igreja está misturada, porque a igreja não conhece essa funcionalidade da semente, da palavra. Como Jesus disse: como que vocês entenderão as outras coisas, as outras palavras, se vocês não entenderem essa?
Então veja, irmãos, que nós estamos estudando essa parábola dessa forma tão exaustiva, justamente para que a gente possa entender essa engrenagem do reino de Deus, essa funcionalidade do reino de Deus, de sermos semeadores, de termos a semente, de termos a palavra, de sermos a terra, de lançarmos em terras. Tudo começa na semente, tudo termina com semente, e o processo no meio é o que nos faz ser o que Cristo nos chamou para ser, nos faz fazer o que Cristo nos chamou para fazer, nos faz ter o que Cristo nos chamou para ter. Veja que muitos cristãos vão viver 30, 40, 50 anos na igreja, vão ser salvos porque creem em Cristo como Senhor e Salvador, porém vão ser crentes que não vão ter produzido frutos. Faltou sementes? Não, o Espírito Santo dá sementes. Faltou a engrenagem, a sabedoria, o entendimento para poder fazer com que essas sementes, repito, Deus dá sementes, essas sementes possam se tornar frutos dentro de nós, e esses frutos dentro de nós se tornem obras fora de nós, lavoura e edifício. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar de 5 razões pelas quais Deus nos dá sementes para frutificar. Deus nos dá sementes para frutificar. 5 razões porque Deus faz isso. Deus decidiu fazer assim. Foi o que Cristo deixou claro em Mateus, em Marcos, Lucas, na parábola do semeador, e depois usou os apóstolos para ensinar a doutrina, e também outras tantas parábolas dele, falas dele, falando a respeito da palavra como semente. Então veja que 5 razões pelas quais nós precisamos viver dentro dessa esfera, desse domínio de ter sementes, plantar sementes, colher sementes. Ter sementes, plante sementes, colha sementes. 5 razões pelas quais Deus nos dá sementes para plantar, para fazer essa obra e tantas outras coisas. Então vamos começar aqui. A primeira é sementes que Deus dá para comer. Veja que tudo que Deus dá para nós é para os outros? Não, Deus dá para nós, nós somos beneficiados, é lógico, porque Deus tem interesse em nos beneficiar. Nós não devemos ter interesse em nos beneficiar, mas Deus, quando nós não temos o interesse do ego de nos beneficiar, o próprio Deus nos beneficia, nos dando sementes maravilhosas. São sementes da palavra dele que vem para nós de uma maneira tão extraordinária que a gente fica assim, feliz com as sementes que Deus nos dá. E essas sementes, elas têm a primeira finalidade para nós comermos, certo? Então eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 32, diz assim, ó, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. No versículo 48 diz assim, ó, eu sou o pão da vida. Então veja que o pão, ele é produto de uma semente, do trigo. Um semeador vai e planta, e a semente nasce, cresce, germina, dá o trigo é triturado, depois de triturado ele é amassado, e ele se torna um pão, falando de Jesus, certo? Jesus mesmo disse isso dele mesmo, que o grão de trigo seria morto, ou seja, plantado, Deus plantou o grão de trigo aqui na terra, certo? E ele foi triturado na cruz, ele foi amassado e ele se tornou alimento para nós. Então é semente, pão é semente que foi transformada, né, nesse alimento maravilhoso por uma mulher. Geralmente era uma mulher nesse tempo, geralmente o Espírito Santo. Certo? Até nisso dá certo, que é o Espírito de Deus, que tem a mensagem de Cristo, o testemunho de Jesus, e glorifica Jesus, e é o Espírito Santo, que nos dá o pão, que nos dá a semente, para a gente comer. Então, a gente come a semente, Jesus, veja que a nossa comida é Jesus. Você não pode comer qualquer comida, você não pode comer a comida da religião, o evangelho misturado, é o evangelho religioso,
onde tem várias cabeças. Cristo não é só o único cabeça, tem várias cabeças, o líder é uma cabeça. Eles colocam Moisés como cabeça para poder fazer obras de Moisés, eles colocam Elias como cabeça para fazer obras de Elias, eles colocam um coach, eles colocam um psicólogo, eles colocam um filósofo, eles colocam um monte de gente, então vira uma besta com várias cabeças. É a religião, certo? Se você for para o livro de Apocalipse, você vai ver que a religião, ela é vista como uma besta que tem várias cabeças. Por que se tornou uma besta? Um corpo de besta, um corpo bestial, porque tem várias cabeças, várias ideias, várias direções, e o corpo então vira uma besta. Todas as pessoas que vêm para Cristo, e elas estão inseridas dentro desse evangelho que tem várias cabeças, várias mensagens, vários ensinos, são várias ideologias, vários pensamentos, e aí coloca Jesus lá em alguma coisa, sabe? Jesus é uma referência ali dentro, Jesus não é a mensagem, ele é a referência dentro da mensagem. Essas religiões se tornam bestas, com sede de glória própria. Aí a gente vê um monte de crente com sede de glória própria. Dizem que são crentes, mas tem glória própria, quer aparecer, quer se mostrar, quer cantar a música da vingança, quer prosperar para mostrar para os outros. Bestas, porque tem várias cabeças. Jesus é a nossa cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. E Jesus é o alimento da igreja. Se você comer outro alimento, teu corpo vira uma besta, como se fosse uma besta, cheio de instintos, descontrolado. Você não sabe de fato para onde você vai, o que você vai fazer. Veja, essas pessoas que buscam revelação, se elas não são assim, elas não sabem nada, elas estão ali como bestas, e aí vem uma cabeça que fala que é a cabeça de Elias, mas não existe, e profetiza sobre elas, e elas recebem um instinto, elas vão viver aquele instinto, elas se tornam mais besta ainda. É a religião fazendo de pessoas que deveriam ser corpo de Cristo, besta de Satanás. Apocalipse capítulo 17, 18, está falando da Babilônia, da mãe das religiões. É muito sério isso. Agora, Jesus é nosso alimento, você precisa comer esse pão. O pão é Cristo. O que seria o pão Cristo? É o que Cristo é, a pessoa de Jesus. É o que Cristo fez, a obra de Jesus. É o que Cristo falou, os ensinos de Cristo. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é o pão. Se você não comer, veja, você vai ter problemas. E daí, se você não come o pão que o Espírito de Deus, veja, os homens amassaram, pisaram, moeram, trituraram. O Espírito de Deus amassou, fez virar pão, colocou na nossa mesa. Se você não come, a morte e a ressurreição de Cristo, a vida de Cristo, a semente é isso, é a morte e a ressurreição. Se você não come, você vai ter problemas muito sérios, assim como se você não comer fisicamente. Agora veja que se você comesse fisicamente o tanto que você come da palavra, como você estaria? Tem muita gente que come aos domingos pela colher do pastor. E pior, tem gente que vai na igreja e aquele pastor não está falando a palavra de Cristo, ele está falando da Bíblia, mas não é a palavra de Jesus, é a palavra dos homens, interpretado pela cadeira de Moisés. Gente, é doença na certa. Mas se você comer uma vez por semana, aos domingos à noite, pela colher do pastor, mesmo que o pastor esteja falando de Cristo, sua obra, seu ensino, sua pessoa, olha só, mas você só come uma vez por semana, como você ficaria se você comesse fisicamente uma vez por semana nos domingos à noite? Se você só jantasse no domingo à noite, você teria uma semana boa? Com certeza não. Você teria problemas de saúde? Com certeza. Você teria fraqueza no corpo, anemia? Com certeza. Você deixaria de fazer coisas que você deveria fazer? Com certeza. Você falharia com a família? Sim, você falharia com a família. Você falharia na igreja? Você falharia na igreja. Você falharia no trabalho? Você falharia no trabalho. Você teria muitas dores? Teria muitas dores. Muita preguiça, muita preguiça. Você teria
doenças aparecendo para você, em 3 meses, você teria doenças aparecendo sobre a tua vida que você nem imagina, fraqueza, problemas, porque estaria faltando em você tudo. Estaria faltando em você o carboidrato, as vitaminas, os micronutrientes, estaria faltando as proteínas, estaria faltando tudo. Você não funcionaria. Se você não come, você não funciona. Você não come, você abaixa a tua qualidade de vida. Se você come errado, você regaça a tua vida. Se você não come, você abaixa literalmente a tua qualidade de vida. Veja que não é isso. Não está aí. Deus dá semente para nós comermos. Para Israel era muito fácil entender isso, para aquele mundo também fora de Israel, porque eles eram uma sociedade agrícola, uma sociedade que comia grão, cevada, trigo, feijão, milho, certo? Não em Israel não comia-se milho, essas coisas, mas comia cevada e trigo bastante. Pensa, então, se você não come a semente, por que você falha, você não gera vida? Porque não tem comido sementes, não tem comido pão. Gente, as pessoas perguntam, por que fulano é tão fraco? Por que Beltrano, por que Cicrano? As pessoas ficam assim, querendo achar na carne respostas que só o Espírito pode dar. E o Espírito já fala, você não comeu o pão, você não comeu a semente, Deus dá semente para você comer, certo? Deus dá sementes para você comer. Se você não come, você não funciona na igreja, você não funciona na família, você não funciona na saúde, você vai ter problemas porque você é fraco, porque você não tem alimento, você não tem os nutrientes de Cristo, você não tem a mente de Cristo renovada em você. Daí, você abre espaço para ficar falhando, para ficar caindo, para ficar sem força, para ficar sem qualidade de vida espiritual. Daí muitos cristãos dentro da igreja, que deviam ter uma qualidade de vida espiritual extraordinária, deviam estar vivendo Cristo para todo lado, estão com uma qualidade de vida espiritual terrível. Sabe por que não ora? Sabe por que não tem força de vir na igreja? Sabe por que não evangeliza? Sabe por que não consegue pegar uma Bíblia? Não come a semente, Deus dá sementes para a gente comer. Então, Deus tem interesse em nos ver vivos. E é o pão que nos deixa vivo. Jesus é esse pão, é vida. Então nós precisamos comer a semente que Deus dá. Você conseguiu entender? Você precisa comer a semente. Você não pode só nascer de novo na igreja e viver a vida do mundo. E viver a vida do teu eu. E viver a vida religiosa. E aí você vem para a igreja para Deus te abençoar na tua vida que você vive no mundo, nos prazeres do mundo. Aí você vem para a igreja para Deus abençoar teu ego, teus desejos pessoais mais loucos que você tem, você quer usar Deus para te realizar esses desejos que você tem. O evangelho não é isso. O evangelho não é abençoar você para você viver. O evangelho é você morrer e viver a vida de Deus. Não é você melhorar a sua vida, é trocar de vida. Você troca de vida, você deixa de viver, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso parte por comer, certo? Comer a semente, nós precisamos comer a palavra, nós precisamos ter as sementes da palavra, nós precisamos estar com as sementes da palavra comendo, para ter vida, meus irmãos, para ter vida. Agora, segundo lugar, tão importante quanto o primeiro, veja, nós estamos falando as razões aqui, pelas quais Deus nos dá sementes e frutos, porque aí aparece dentro dos frutos as sementes tudo de novo, aí você vai lá, colhe, e você come essa parte, você guarda uma parte no celeiro, você vai plantar outra parte, você vai negociar, mas eles tinham que comer. Em segundo lugar, se sustentar, que comer é maravilhoso, se sustentar também é. Bom, se sustentar vem por comer também. Comer você pode comer de vez em quando, não podemos ser crentes domingueiros, que só come de domingo aqui em cima do altar. Nós precisamos entender isso. Isso aí não é religiosidade, isso aí é princípio de vida cristã.
Se alimentar da palavra na semana, abrir a Bíblia, orar, ler, acompanhar o ministério, os ensinos, estar na igreja quando puder. É vida cristã isso aí. Qualquer crente sadio vai fazer isso. Agora, se sustentar, você entraria não só em ouvir, né? Sustentar entraria em meditar. Que meditar é medir. A gente faz uma medição. Certo? Comer é ouvir, você ouve, você vai aprendendo algumas coisas. Agora, sustentar, você medita na lei de dia e de noite. Por quê? Porque se você comer, você continua tendo vida, mas se você se sustenta, você gera vida. Porque se sustentar é comer 2 vezes. Comer, você come uma. Agora, para você se sustentar mesmo, você estar pleno de energia, vitaminas, sais minerais, carboidratos, tudo que é necessário para você ter uma saúde energizada, você precisa se sustentar, e aí você precisa comer pela segunda vez, e aí entra na meditação. Comer fala de ouvir, mas sustentar fala de meditar. Salmo 1, 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Colossenses 3, 15 e 16. Habite em vós abundantemente a palavra de Cristo. Habite, more, esteja em vocês de maneira abundante, superabundante a palavra de Cristo. Veja, meus irmãos, que se fizermos isso, nós vamos ter vida e vamos ter ressurreição. Porque a vida vem pelo ouvir, mas a ressurreição vem pelo sustentar. Então a vida, ela passa por ouvir, você está comendo, certo? Agora a ressurreição passa por sustentar, você está meditando, você está medindo. E isso vai estar fazendo você ter uma medida maior de energia. Veja, a palavra de Deus é viva, comer, eficaz, sustentar. Eficaz é energia. Por que que as pessoas não têm energia? Veja, meus irmãos, nós estamos entrando num tempo onde o espírito do anticristo, Daniel 7:25 eu creio, que diz que o espírito do anticristo iria cansar os santos. Nós estamos entrando nesse tempo onde essa canseira é uma canseira ideológica, é uma canseira mental, é uma canseira de opiniões, é uma canseira de filosofias, de psicologias, dentro da igreja, fora da igreja. O mundo está falando, ensinando, explicando várias vozes, multidões de vozes. São os coaches, são os mestres da prosperidade, são os mestres dos desejos, são os mestres dos prazeres. São ideias que surgem todo dia, são novas ideias no que tange a informática, no que tange a tecnologia, no que tange a roupa, no que tange a moralidade, no que tange a vida social, em todos os aspectos, em diversão. Meu Deus, várias vozes. Canseira, você não sabe em qual voz você ouve. Daí você entra no meio cristão ou no meio evangélico, religiosidade, doutrinas de demônios dentro da igreja, doutrina de homens carnais, ideias de homens mirabolantes, homens falando de Deus como se Deus estivesse falando na boca deles, mas não é Deus, é o espírito do engano. Homens que estão pregando a Bíblia, mas tiraram Jesus da Bíblia e ninguém percebe, porque eles colocam uma referencinha ali na pregação deles de 50 minutos, 3 minutos eles falam de Jesus, e para que possa derramar sobre as pessoas todo tipo de ideias desassociadas do Espírito de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de glorificar Jesus, que é o ministério do Espírito Santo. Canseira. Daí nós vemos Elias falando, nós vemos Moisés falando, nós vemos as profecias, as pessoas perdidas, e aí vem os profetas e estão dando direções para as pessoas. Teu nome é João da Silva, ele viu lá no Facebook da pessoa, e você fez isso, e as pessoas acham que é a voz de Deus, estão sendo enganadas, estão sendo levadas para essa vida subjetiva, essa vida doida, maluca de buscar uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus não é Jesus, essa palavra de Deus é para elas, do pregador para elas, é da carne para carne. Canseira, é muita canseira, é muita mentira, é muita falácia, é muito sofisma, verdades misturadas com mentira.
Nós precisamos discernir isso. E sabe como que você discerne isso? Se sustentando da palavra. É impossível, meus irmãos, a gente escapar dessas vozes que estão dentro da igreja. Veja, a igreja se tornou de novo uma igreja que se prostitui na doutrina. É o vinho da igreja, como disse Apocalipse, da grande Babilônia. A doutrina misturada. Um vinho que não é o vinho de Cristo, gera só prazeres. Avivamentos de pessoas emocionadas. O que é avivamento para as pessoas hoje? É pular, é gritar. Não é Cristo, não é o conhecimento de Cristo. Ninguém conhece Jesus. Eles não conhecem o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus falou. Eles não confessam o senhorio de Cristo na vida. Músicas que falam do homem, músicas que falam de como o homem vai atrair Deus. Religião, porque foi Deus que nos atraiu em Cristo. Como nós vamos escapar de todas essas obras satânicas que estão tirando a nossa energia? Sustentando-se da semente, sustentando-se de Cristo, comendo Cristo. A palavra habita abundantemente em vós. É isso. Energia. Veja, vida para a gente viver, certo? Comendo a semente. Ressurreição para a gente agir, obras, se sustentando, meditando. Veja que essa energia de estar ligada a Cristo, essa energia de ter consciência de Cristo, porque a religião nos tira a consciência de Cristo, o mundo nos tira a consciência de Cristo, o ego faz com que Cristo nem exista, mas a palavra faz a gente ter consciência, mente de Cristo, e essa mente de Cristo nos energiza, nos dá energia. A palavra é energia, energético. E aí você consegue fazer as obras, você tem frutos como lavoura, e você tem obras como edifício, você tem frutos dentro de você de vida, e você vive demais, e essa vida que você vive demais é tão grande que você acaba produzindo frutos, e aí você se torna edifício para construção de obras no Espírito, para construções de obras no reino, para construções de obras que glorificam a Deus. Então veja, Deus dá semente para a gente se sustentar. Então Deus dá a semente para o semeador, em primeiro lugar ele come e depois se sustenta. Ele ouve e ele medita. Nós precisamos ouvir e meditar na palavra de Deus. Ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o formar Cristo em nós vem por meditar na palavra de Deus. Formar. Veja, nós temos a revelação de Cristo e nós nascemos de novo. Isso é maravilhoso. Nós começamos a produzir o fruto do novo nascimento, que é andar no Espírito. Então a revelação de Cristo, Gálatas 1,16, Cristo dentro de nós nos faz nascer de novo. Esse nascer de novo vai nos levar a fazer Cristo viver em nós, a vida andando no Espírito, não na carne para satisfazer os desejos da carne, mas para andar no Espírito. E daí, meus irmãos, quanto mais a gente ouve, mais a gente anda no Espírito. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. A fé é a vida do Espírito. Mas aí vai lá para Gálatas 4:18-19. Cristo formado em nós. E aí vem pela meditação. Essa vida no Espírito sendo permanente. Se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, dareis muito fruto. Se a gente permanece andando no Espírito, a gente forma Cristo em nós. E formar Cristo em nós gera muitos frutos. Frutos que se tornam obras. Energia dentro de nós, revelada para fora de nós. Isso vem da semente. Agora, veja como maravilhoso. Olha só quanta coisa nós estamos falando. Em terceiro lugar, para a gente poder ir aprofundando aqui, e é um estudo muito maravilhoso esse, nós recebemos sementes, certo? E essas sementes, elas têm a função da gente plantar.
Então você semeia. Para que você recebe a semente? Para semear, certo? Então olha só, nós vamos ler alguns textos aqui agora, são textos de Paulo, textos maravilhosos. 2 Coríntios, você que tem sua Bíblia, aí abra em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso de número 10, diz assim, ó, olha só. Ora, aquele que dá semente é o que semeia. Então Deus dá semente para quem? Para quem semeia. É glória, né? Ou seja, será que tem pessoas que estão vazias? Será que tem pessoas que estão sem sementes? Ora, se elas não semeiam, não tem sentido Deus dar semente para elas semearem. Aí a gente vê muitas pessoas que têm problemas financeiros muito sérios, nunca semearam nada. Então elas são sustentadas só, elas recebem para comer. Então Deus dá a provisão para a vida delas, para elas comer, para elas sobreviver. Vive capengada, arregaçando tudo, mas vive, porque Deus ainda ama elas. E elas estão naqueles milagres chamados milagres do deserto. Elas estão andando em círculos, elas estão com as mesmas dívidas a vida toda, os mesmos problemas, as mesmas guerras familiares, porque elas não são pessoas que estão na engrenagem da semente, da semeadura. Quando você não está nessa engrenagem, nessa funcionalidade, qual que é a função de Deus dar um saco de semente para alguém que não vai plantar essas sementes? Daí a gente vê a miséria em muitas pessoas dentro da igreja, financeiramente, a gente vê a miséria também em outras áreas de pessoas, por exemplo, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem liberar perdão, porque são miseráveis, porque elas não têm sementes de amor para elas, Deus não vai dar para elas, porque elas não vão liberar. Então veja, ora, aquele que dá semente é o que semeia, Deus dá a semente. Então fica claro para você que Deus dá a semente, primeiro para comer, segundo para sustentar e agora para semear, para você plantar ao que semeia. E aí a gente lê aqui, fala assim, e pão para alimento. Então nós já estudamos isso, né? Que o pão é dado para alimento. E aí entra aqui, né? Nos dois tópicos primeiros, comer e sustentar. Então Deus dá pão, que também é semente triturada, amassada, batida, levada ao forno, falando de Cristo, da obra de Cristo, para nosso alimento. Paulo está falando aqui nesse texto de uma oferta financeira para os irmãos necessitados. É isso, né, no contexto aqui de 2 Coríntios capítulo 9. E nós estamos abrangendo toda a engrenagem dessa semente, mas a referência aqui é financeira, de Paulo, falando de oferta em ajudar pessoas, certo? A semente aqui são ofertas para ajudar pessoas que estavam passando dificuldade naquele tempo de Paulo, certo? Então, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Então, se Deus vai suprir e aumentar a nossa sementeira, de acordo com o nosso plantio. Como que eu vou aumentar minha sementeira? Ou seja, como que eu vou aumentar a quantidade de sementes que eu possa ter em minhas mãos, nos meus celeiros, sacos de semente, potes de semente. Como que eu vou ter mais potes de semente? Ora, se eu semear, eu preciso semear. Que aí está escrito aqui assim, que suprirá e aumentará a minha sementeira. Então depende do que eu faço com a semente. Eu só como a semente, eu não vou ter para semear. Mas eu como a semente, eu me sustento da semente. É lógico que se eu como, eu ouço, e eu sustento, eu medito, eu tenho vida, e eu tenho ressurreição, é lógico que eu vou querer semear. Porque todo cristão que vive vida e ressurreição, que come e sustenta, que ouve e medita, é lógico que esse cristão, ele não é um cristão defeituoso, doente, enfermo na fé, doente espiritualmente. É óbvio que ele vai semear. Então Deus aumenta a sua sementeira e multiplica os frutos da vossa justiça. Então, além de ter esse aumento das sementes, glória a Deus, está dizendo aqui de uma multiplicação. Aumento é 1 mais 1 mais 2 mais 2, é a adição, né? Agora, a multiplicação da vossa justiça. Então Deus, conforme a gente semeia, Ele aumenta 1, 2, 3, 4, ou Ele multiplica 30, 60 e 100. Multiplicação da nossa justiça.
Agora, quando diz aqui nossa justiça, a nossa justiça não são nossas obras. Paulo longamente explicou isso em Romanos 5, tantos textos de justificação. Nós somos justificados por um dom de Cristo, então a obra de Cristo em nós, ela se multiplica. A obra de Cristo em nós é essa obra de morte e ressurreição, de vida eterna, essa obra que está pronta, o que Cristo conquistou por nós lá na cruz. A bênção de Abraão que chegou até os gentios pelo Espírito da promessa. Então essa é a justiça de Cristo aqui, através da gente viver essa vida de semeadura. Veja, meus irmãos, aqui no versículo de número 6, diz assim, aqui ainda em 2 Coríntios 9:6, está firme, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Está claro, meus irmãos. Sabe, essas pessoas miseráveis e malditas, o que é um miserável e maldito? É aquele que ensina as pessoas a não semear. Certo, eles ficam atrás de celulares, de câmeras, no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, falando para as pessoas, não, você não tem que dar, você tem que ajudar ninguém, você não tem que dar dinheiro na igreja. São miseráveis, muito miseráveis, que eles não dão nada para ninguém e eles querem ensinar as pessoas a não dar. E são malditos porque eles vivem debaixo de opressão. E por que a gente sabe que eles vivem debaixo de opressão? Por causa que eles vão ensinando essas coisas. E essas coisas já é o ódio deles contra a prosperidade. Veja, meus irmãos, nós não devemos seguir esses exemplos. Se você, olha só, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Então não ouça essas pessoas que querem colocar a gente na miséria. Nós precisamos entender o princípio de adição. Que se você semeia, você recebe adição. Se você semeia, você recebe multiplicação. Veja, nós lemos aqui no verso 10. E agora no verso 6 está dizendo, mas se você semear pouco, pouco você também ceifará. Se você semeia 3 sementes, de 3 sementes você terá fruto. Se você semear, aí diz aqui, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Se você semeia com fartura, se você joga sementes mesmo no solo, com certeza você vai ter abundância. Agora isso está se referindo ao quê? Paulo está se referindo ao lado de ajudar pessoas, ofertas financeiras para a obra de Deus, os carentes da igreja. Então Paulo está falando de dinheiro aqui, ou de alimento, certo? Tanto dinheiro quanto alimento. Agora veja bem, se isso não se aplica a tudo. Se você tem pouco hoje, é justamente porque para em você as coisas de Deus. Você entende? Você não pode ser uma represa de Deus. Você não pode ser um lugar onde está fechado. Tudo que entra não sai. Se você for essa pessoa que tudo que entra não sai, você guarda, você segura, você não terá mais. Você precisa abrir a porta. Você precisa abrir essa porta. E tudo que vier para você, você tem que liberar. A prosperidade não está em segurar. As pessoas muito agora nós vamos começar a prosperar, nós vamos guardar. A prosperidade de Deus está em liberar. Libera. Está em você abrir a comporta e falar assim, vai água, vai embora. Você abrir a porta e falar, vai recurso, estou te dando. O reino de Deus funciona assim. Graça que é segurada, é graça para benefício pessoal só. Graça que é dada e compartilhada, é adicionada e multiplicada. Então, favor que você recebe de Deus e você compartilha, você semeia, você planta, você dá, é graça, é favor que você vai receber em adição e em multiplicação. Você precisava entender isso. Nas finanças, você é financeiramente o tanto que você dá. Mas aí vamos além, você é tudo aquilo que você dá. Você, às vezes, é tão vazio de fé, porque você nunca deu fé para ninguém, meus irmãos.
E daí você é tão vazio de amor porque você não vive o amor. Daí você é miserável das coisas espirituais porque você se tornou essa represa fechada, esse jardim fechado. Você não se abre para os outros ver a beleza. Você não se abre para os outros poder usufruir. O teu barquinho só tem peixe para você. Você não quer chegar na beira da praia e distribuir os peixes. Você quer ser a multidão que recebe o pão da mão do discípulo e come. Mas você não quer ser o discípulo que pega o pão da mão de Cristo e compartilha. Você quer ser multidão, você quer o milagre, mas você não quer fazer parte do milagre, você não quer compartilhar, você não quer entrar na multiplicação do pão, você só quer comer o pão, mas você não quer multiplicar o pão. Daí você sempre vai ser uma multidão enganada por Elias, os falsos Elias de hoje, os falsos Moisés de hoje, os falsos apóstolos de hoje, os falsos profetas de hoje, as falsas vozes, o falso evangelho, a Babilônia, a grande besta. Nós vamos sendo enganados, porque é tão simples entrar na engrenagem do reino. Nós precisamos viver a vida do reino. Então veja que, se a gente for pegar aqui também, olha só, Gálatas, capítulo de número 6, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo de número 6, no verso de número 6, Gálatas 6, diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, o irmão que está sendo instruído pelo ensinador, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então, Paulo está dizendo, oferte nas pessoas que estão ensinando a palavra, oferte nessas pessoas. Paulo está dizendo isso. Compartilhe com quem te instrui as coisas da vida que você tem, porque ele está te dando vida, ele está te dando mover para você viver uma vida maravilhosa. Aí quando você recebe os frutos, você não pode compartilhar com essa pessoa que fez você viver assim. Não ela fez, mas através dela, da obediência dela em Cristo, ela fez você viver o fruto. E aí Paulo diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se zomba. Então, aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Paulo está querendo dizer que todo mundo, portanto, vai estar semeando alguma coisa. Agora veja que se você está na carne, você vai semear da carne. Você está na religião, você vai semear da religião. Se você está no egolatria, você vai semear da egolatria. Se você está no reino, você semeia a palavra, você semeia obras e sementes e frutos do reino, certo? E aí Paulo vai dizer, todo mundo então tem palavras que são frutos e obras que são ações. Essas palavras que são frutos podem ser da carne, da religião e do mundo, e elas podem ser do eu, né? O eu, a religião e o mundo, e elas podem ser do reino, certo? Elas podem ser obras também do eu, da religião e do mundo, assim como pode ser do reino. E aí Paulo vai dar endossamento sobre isso agora, dizendo assim, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Aí Paulo está dizendo, se você vive o eu, se você vive a religião e o mundo, você está vivendo a carne, porque nos três tem carne, certo? Nos três existe a natureza do pecado. A carne aqui é a natureza do pecado. Então, no ego, na religião e no mundo existe essa carne. E a carne semeia só para si mesma. Ou seja, a carne não semeia para os outros. Não tem esse amor. Não existe essa devoção. Se a carne semear para alguém, não é para alguém, é para ela, para a satisfação pessoal dela, para inflar ela mesma, massageá-la, certo? Mas a carne só semeia para si própria. Ela não semeia para outros. E aí ela colhe corrupção. Então, se eu falo pela carne e eu tenho as obras da carne, a consequência é corrupção, é destruição, meus irmãos. Corrupção é
ir sendo destruído, ir sendo destruído, ir acabando as coisas. Então isso é muito sério. Então todo mundo está plantando coisas e como lavoura do diabo, o edifício do diabo, e todo mundo está plantando, o reino está plantando, como lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora assim, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se você semeia para o Espírito, veja, se você semeia para o Espírito, quer dizer, se você semeia para os propósitos do Espírito, não é para os seus propósitos. Meu Deus, isso aqui já muda totalmente a mente. Se a gente parasse aqui e pensasse só nessa informação, já ia dar um bug naquilo tudo que nós aprendemos na vida toda. Porque o que semeia para o Espírito tem que semear para o Espírito, ou seja, tem que semear para o propósito do Espírito, que é Cristo. Tudo que tem em Cristo tem que ser semeado: dinheiro, tempo, vida, esforço, tudo. E aí diz assim: do Espírito colherá a vida eterna. Se você semeia para o Espírito, ou seja, o que o Espírito veio fazer? Glorificar Jesus, testificar de Jesus, fazer lembrar de Jesus, ensinar Jesus, convergir todas as coisas em Jesus, encher a tudo de Jesus, encher Jesus de tudo. Cristo é o centro do propósito do Espírito Santo. O que é semear para o Espírito? É semear para o reino de Cristo, para os propósitos de Cristo. A gente colhe essa vida eterna. Então veja, que você recebe a semente, daí você recebe a semente para comer, você come, você ouve. Sustentar, você come e medita. Aí você recebe vida no comer, ressurreição, glória a Deus, no sustentar-se, no meditar-se, e aí você recebe o terceiro estágio, que é plantar. Você começa a plantar sementes, e esse plantio se torna obras. Ou seja, é tanto fruto em você de ouvir e meditar, de comer e sustentar, de vida e ressurreição, que em terceiro lugar você passa a ser um plantador, você passa a ser um semeador, você passa a ser, você era só lavoura de Deus, mas aí você passa a ser o quê? Um edifício de Deus, uma construção de Deus. Você começa a lançar aquilo que você tem tanto, que você se sustentou tanto, que você tem tanto no celeiro, porque se você está se alimentando nesse aspecto de comer e se sustentar, repetindo 2 vezes, entrando até na meditação, com certeza você vai ser uma pessoa que vai viver uma vida de semeadura. E aí, meus irmãos, entra o quarto estágio. E nós vamos falar agora aqui do quarto estágio, que é colher. Você plantou, você vai colher. Se quem planta na carne vai colher da carne, imagina quem planta para o Espírito, não vai colher do Espírito? Ou seja, a carne funciona, o Espírito não. A gente tem às vezes essas tendências assim, esses gatilhos errados. Ai, fulano lá no mundo prospera, Beltrano lá no mundo acontece isso. Aí a gente vê alguém se dando mal também, a gente fala também, olha o que ele fazia, olha as ações dele, olha o que ele falava. Ou seja, a gente crê no plantio da carne. Aí quando entra para o plantio do Espírito, é difícil, não sei, não estou entendendo. Gente, se você plantar para o Espírito, no ministério do Espírito, com certeza você vai colher a vida eterna do Espírito Santo. Veja, vida eterna nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, que fala de vida eterna. Ou seja, vida eterna não é a gente morar no céu, é a gente viver a eternidade aqui na terra, o propósito da eternidade, o propósito do reino aqui. Aí a gente vai, depois de plantar, glória a Deus, colher. Então esse salmo ele é maravilhoso e ele pode ser apropriado aqui, né, no tempo que nós estamos vivendo. O Salmo 126, glória a Deus, Salmo 126, 5, vai estar falando de colher, glória a Deus, a colheita que chega porque nós plantamos. Olha só a engrenagem
do que Jesus está falando, que o semeador saiu a semear essa engrenagem do reino de Deus. Eu gostaria que você dedicasse tanto tempo a isso, a esse estudo, que você ouvisse mais de uma vez. Colher, o quarto razão ou propósito pelo qual Deus dá as sementes para nós e para frutificar, é que essa semente é para comer, é para sustentar, depois de uma parte é para plantar de novo e depois nós vamos colher de novo. Olha só o sistema interminável, o ciclo, é o único ciclo que nós temos que viver, nós temos que viver em círculos de deserto, em círculos de luta, de provação, de circunstâncias. O único ciclo que nós devemos viver é o ciclo do plantio e da semente. E aí o Salmo 126, 5 e 6 diz assim: os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Veja, foi associado aqui, né, por Davi. Davi associou lágrimas com semear. Porque semear é uma coisa assim que vem de quebrantamento. Certo? Ou seja, não é que você semeia chorando porque você está sofrendo. Qual fazendeiro vai semear chorando de sofrimento? Por exemplo, assim, nossa, que sofrimento, que guerra. Não, é felicidade. Fazendeiro faz isso com felicidade. Plantar, gente, plantar uma planta e você colocar a semente é uma felicidade, porque depois você vê ela nascendo. Não é chorar aqui como os pregadores da religião pregam, que você tem que chorar, tua semente tem que ser dura. Não, a semente tem quebrantamento, porque se você vive ouvindo e meditando, ou seja, se você come, se você sustenta, se você tem vida e ressurreição, plantar, meu irmão, plantar é quebrantamento. O que é quebrantamento, meu irmão? É ser contrito, é ter a alegria de estar fazendo isso. Você não está fazendo por, como disse Paulo também, por tristeza ou por necessidade. Você não está ofertando na vida de alguém, ofertando na igreja, indo fazer uma visita, construindo alguma coisa que vai beneficiar os outros. Não vai só beneficiar você, vai beneficiar os outros, e você está lá naquela tristeza, naquele choro de angústia, porque é pesado, porque é o preço que você tem que pagar. Não, não é lágrimas, mas são lágrimas de quebrantamento. Deus te deu a semente. Glória a Deus. E aí diz assim: com júbilo ceifarão. Por que com júbilo? Com grito? Certo? Com grito, com proclamação de louvor. Porque, ora, você colher é maravilhoso. Quando você colhe, você não pode ser hipócrita, né? Dizer, não, eu não quero colher. É maravilhoso colher. É maravilhoso você ver o fruto do seu trabalho. É maravilhoso você ver funcionando as coisas. É maravilhoso você ter colocado o princípio de Cristo na tua empresa, o princípio de Cristo no teu comércio, no teu trabalho, na tua família, na igreja, no teu ministério, no teu cuidado que você tem. Às vezes você é o líder das crianças, você é o líder dos jovens, você é o líder dos obreiros, você é o pastor da igreja, e você coloca o funcionamento, a palavra de Deus ali para funcionar naquilo que você está fazendo para o reino, em Cristo, e aí você dá fruto. É lógico que você tem júbilo. O júbilo é consequência dessas colheitas. Então veja que Deus nos dá colheitas. Olha, Deus nos dá colheitas, e são colheitas de alegria. E aí diz aqui, quem sai andando e chorando. Olha só, andando, que é trabalhando, chorando, molhando a terra com quebrantamento, enquanto semeia. Ou seja, enquanto a gente semeia, a gente tem que ser quebrantado, a gente anda. A semeadura tem a ver com, o semeador saiu a semear, andando aqui, chorando, regando a semente, quebrantado por amor, pelo reino, sem o ego, sem a religião, sem o mundo, chorando, certo?
chorando com as emoções voltadas para o reino e para a semente do reino, enquanto semeia, quando você está semeando, ali, essa satisfação que gera choro, porque não é só tristeza que gera choro, satisfação também. Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos voltar com júbilo, trazendo os trigos, os frutos, e dentro dos frutos, as sementes de novo. Dentro dos frutos, sementes e sementes mais uma vez. Então, Deus dá semente, a gente come, a gente sustenta, a gente planta, a gente colhe de novo. Para quê, meu irmão? Para a gente plantar de novo, para a gente comer de novo, para a gente sustentar de novo, para a gente plantar de novo, e não para. Se você parar isso na tua vida, sabe, tem gente que fala assim, o ano de 2022, eu dei tanta oferta na igreja, eu fiz tantas visitas, eu fiz esse projeto, eu abri uma empresa tal, eu fiz isso, aquilo, outro. Para, esse ano, não para, meu irmão, não pode parar, você não pode parar. É igual o óleo parou quando acabou as vasilhas da viúva que tinha perdido o marido e os filhos iam ser levados escravos. E aí diz, cadê as vasilhas? Acabou, e acabou o óleo. Você não pode parar com o processo de sementes, de receber sementes para comer, sustentar, plantar e colher. E fazer isso mais e mais. Plante. Colheu, plante de novo. Colheu de novo, plante mais uma vez. Poxa, você recebeu de Deus algo? Dê. Recebeu de novo porque você deu? Continue dando, para não parar o fluxo de prosperidade financeira, fluxo de paz, o fluxo na família de amor, de diálogo, de compreensão, o fluxo na igreja de vida, de salvação de almas. Não pare, porque se você parar, você para o reino em você, e aí você vai ficando para trás, você vai percebendo que os teus celeiros vão diminuindo. Você pode fazer o que você quiser. Você só volta quando você entra no princípio de comer, sustentar, plantar e colher. Por fim, em quinto lugar, maravilhoso, Deus nos dá sementes. Essas sementes se tornam frutos. Esses frutos dão sementes para a gente poder comer, em primeiro lugar, sustentar em segundo, plantar em terceiro, colher, que é maravilhoso, em todos os aspectos, almas, quando a gente é ministro do evangelho, dinheiro, quando a gente trabalha para prosperar, né? Família, quando a gente vê a nossa família, nossa, glória a Deus, nossos filhos conseguindo na faculdade, vencendo, glória a Deus, quando a gente vê tudo alinhando e a gente depois continua o processo para não parar, para ser cada vez mais, crescer na graça, no conhecimento. Em quinto lugar, a semente serve para a gente dar de comer para as pessoas. Então veja, a gente só não planta, mas a gente dá a semente para as pessoas comer também. Porque se a gente comer semente, a gente também pode dar da nossa semente para outros comerem. Então olha só, vamos lá para Gálatas de novo. Queria que você fosse para Gálatas, certo? No capítulo 6 de novo. Capítulo 6, é isso? No verso de número 9. Paulo está falando de plantar no espírito para o espírito, de plantar na carne para a carne, de colher corrupção ou colher vida eterna, certo? Todo mundo tem semente, Paulo está dizendo. Se você é ímpio, você tem semente. Se você vive a religião, você tem semente. Se você vive o ego, você tem semente. Se você vive o mundo, você tem semente. Se você vive o reino, você tem semente. Se você vive a religião, você vai plantar para a religião, tem carne, você vai colher corrupção. Aí é a frustração de gente que planta em solo que é religioso. Aí você planta para si próprio, o seu ego, para a carne, o ego, você vai colher corrupção, aí fica frustrado de novo em fazer as coisas para os outros, aí tem gente que se fecha. Você é mundano, você vai plantar para o mundo, em você vai colher corrupção, você vai ficar frustrado. Você é do reino, você planta para o propósito do Espírito, não é para o seu propósito. E aí você colhe a vida eterna, você colhe frutos de justiça para a vida eterna.
E agora Paulo está dizendo, continuando o raciocínio aqui, Paulo diz assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem. Veja, Paulo está falando de plantio de fruto, e aí Paulo foi para quê? Paulo está falando de lavoura, agora Paulo está entrando naquela parte da gente ser difícil, de fazer obras, não nos cansemos de fazer o bem. Poxa, se você tem fruto, você não vai se cansar. Se você está no sistema de comer, sustentar, plantar, colher, plantar de novo, colher, comer, sustentar, claro que você tem fruto. Então, não vai se cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, tem um tempo certo, a gente vai colher, mas a gente não pode desfalecer. Vamos deixar para trás, a gente não pode deixar de chorar, de regar, certo? As nossas ações, os nossos plantios. E aí Paulo diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto você tem oportunidade, enquanto você tem semente. Se você semeia sempre, se você planta e colhe sempre e planta de novo, você sempre vai ter oportunidade. A oportunidade vai ser tirada de você a partir do momento que você pegar a semente, comer e guardar para você. Em qualquer área, financeira, espiritual, emocional, familiar, você guarda como marido para você as coisas, você vai acabar, você vai perder a oportunidade de ter sementes. Então, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, todos. Porque nós somos filhos do reino, nós não podemos olhar para as pessoas e falar assim, esse aqui eu não vou ajudar, esse aqui eu não vou dar de comer, esse aqui eu não vou plantar na vida dele. Não, a todos, mas aí Paulo diz algo que eu queria que você guardasse também, mas principalmente aos da família da fé. Então, irmãos, principalmente. Não, então vamos entrar assim no que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dar um ensino prático aqui para nós. Não é só teórico, é prático. Bom, tem que ajudar todo mundo. Tem alguém fora da nossa fé que está precisando de ajuda. Nós devemos ajudar? Sim, claro. Cristo vai ser revelado a essas pessoas através das nossas obras. Porém, se tem um irmão que está precisando de ajuda, é esse irmão o foco. É o irmão. Eu não gosto do irmão, ele é da fé. Não é por gostar. Você não vive de gostar, você vive de amar. Você vai amar. Você não vive de sentimento. Eu estou amando com sentimento. Não. Você ama com ágape. Você vai ajudar. O fruto foi dado para você dar de comer ou ajudar os domésticos da fé em primeiro lugar. Então, se você vê um doméstico da fé sofrendo e você tem como tirar ele do sofrimento, tire-o. Senão você está cometendo erro. Mas esse aqui eu não tenho afinidade. Não tem nada a ver com afinidade, tem a ver com família da fé. Mas esse aqui eu não tenho amizade. É família da fé. Filhos de Deus em Cristo, como eu e você somos um só corpo. Mas esse aí eu já tive um problema com ele lá no passado, há 3 anos atrás, nós tivemos uma divergência e eu não sou mais a mesma pessoa com ele. Não interessa. Não importa a divergência que você teve com ele, ele é teu irmão em Cristo. E como teu irmão em Cristo, você precisa dar prioridade a ele quando você for ter oportunidade de fazer o bem. Se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça primeiro aos da igreja que você congrega. Certo? Primeiro aos da igreja que você congrega. Retirando a tua família, lógico, né? Mas nós estamos falando da família da fé. Depois, se você conhece alguém que está de outro ministério e é crente também, de verdade, então é a segunda opção. Terceiro, pessoas que não são da mesma fé. E aí nós precisamos ajudar a todos, certo? Então, olha só, em todas as áreas. Então a semente serve para a gente dar de comer para as pessoas. E aí entrar o comer aqui, eu não me refiro só à comida física. Mas eu me refiro a todo tipo de comida, que a palavra é comida espiritual, né? A visita é comida, o ajudar com o dinheiro é comida também, porque a pessoa vai comprar comida, etc. A gente sabe, dentro de nós o Espírito, quando você semeia para o propósito do Espírito, você sabe o que você tem que fazer pelo Espírito, porque você está semeando para o Espírito. É óbvio que o Espírito vai falar para você. Dentro do contexto de Cristo, tem o propósito do Espírito para esses carentes.
Porque Deus não pode deixar essas pessoas, ainda que elas estão vivendo algo muito ruim na vida delas, porque elas erraram em alguma coisa, por exemplo, elas erraram. O Espírito Santo não vai deixar elas. E se o Espírito Santo não deixa, a igreja também não deixa. Bom, se o Espírito Santo não deixa o desviado no desviar, a igreja também não pode deixar o desviado no desviar. Se o Espírito Santo não abandona, a igreja não deve abandonar. Se o Espírito Santo não se nega, a igreja não deve negar, porque a igreja é corpo de Cristo e o Espírito de Deus está vivendo na igreja. Então olha só, aqui em Mateus, continuando aqui nesse quinto fator, nessa quinta razão pela qual Deus dá sementes e frutos para nós, ainda na quinta aqui, e última, né, nós vamos ver Mateus capítulo 25, verso 35. Olha só, quando Cristo voltar à terra na sua segunda vinda, tiver vencido os exércitos do anticristo, vai estabelecer o reino, ele fará o julgamento das nações. Então ele vai colocar nações que ajudaram ao povo de Deus do lado direito, como ovelhas, e as nações que tentaram destruir o povo de Deus à sua esquerda como bodes. E vai julgar essas pessoas de acordo com obras. Veja, é um julgamento que vai acontecer no fim da grande tribulação, no começo do milênio. Então ainda não aconteceu e vai acontecer só nesse tempo. Mas os princípios dessa verdade, eles estão atrelados à nossa vida de igreja hoje. É um julgamento literal que vai acontecer no começo do milênio, Mateus 25 aqui. Porém, os princípios que estão envolvidos, embutidos nessa palavra, são princípios para a vida da igreja. Porque é o jeito que Cristo está julgando as pessoas diante dos santos e dos ímpios, diante de perseguição de justos pelos injustos. Então olha só. Porque tive fome, Mateus 25, 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e hospedaste-me. Estava nu, me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Ora, respondendo-lhe, dirá: em verdade, vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Glória a Deus. É o princípio que nós vamos falar rapidamente aqui. De obras que Cristo está dizendo a respeito das pessoas que foram visitar, deram de comer, vestiram. Veja, sementes para comer, para vestir, para curar, para confortar, para acalentar. Pessoas que estavam sofrendo, e os justos foram lá com a oportunidade de servir essas pessoas com a comida que elas precisavam. Quem fome física. Quem nudez, roupa. Quem forasteiro, hospedagem. Quem preso, visita de conforto. Quem enfermo, oração e visita de conforto. Isso fala dessa maneira da gente produzir fruto. Na verdade, só quem começa aqui em cima, ó, quem come, quer ouvir, recebe vida. Quem se sustenta, quer meditar, recebe ressurreição. Quem planta, quer ato, quer obra, colhe. Que aí é o quarto lugar, colher. E a colheita é alegria. E a colheita é satisfação. E a colheita é júbilo. E aí, serve. Dá de comer, dá de vestir, ampara, conforta, acalenta, abriga. Oh, glória a Deus. E aí, para a gente concluir,
esse estudo, nós vamos para Marcos, capítulo 10, verso 43. Diz assim, glória a Deus, que engrenagem, né, irmãos? Que funcionamento, que coisa extraordinária para a gente viver vivos, ressurretos, fazendo obras, prosperando, vivendo. Oh meu Deus, que esse ensino seja revelado para você no Espírito, para que você possa viver funcionando pelo reino. Não funcione pela egolatria, não funcione pela religião e não funcione pelo mundo, funcione pelo reino. Olha só, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos serva. Você quer ser grande? Servir. Não vai ser assim entre vós. No mundo, o grande é servido. No mundo, o grande, ele é rodeado de serviços dos pequenos. Mas entre vós, vai ser o contrário. Quem quiser ser o grandão entre vós, terá que ser o que sirva a todos. Então, no reino de Deus, o grande, ele não é rodeado de gente que está servindo ele, mas ele é rodeado de gente que ele está servindo com a semente que Deus deu para ele, a oportunidade que Deus deu para ele fazer o bem, o fruto que ele tem de vida para produzir bem e a oportunidade de obra que Deus deu para ele obrar o bem para a vida das pessoas. Olha só, e aí diz assim, ó, no versículo 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Eu quero ser o primeiro. Você quer ser o primeiro? Seja escravo de todos. Pega a bandeja, pega o seu bornal, pega o seu pote. Com a bandeja vai servir comida, com o bornal vai semear semente, o seu pote vai dar semente para as pessoas, vai ajudar as pessoas, vai ser servo das pessoas. Você vai ser servo de todos. Você não vai ser servo de quem você quer, de quem é seu amigo, do seu parente, da sua família que está na igreja. Aí você está em tudo que ele está, aí sim, aí beleza, ele está porque ele está liderando, você está junto com ele, aí você está servindo, ajudando ele. Não, servo de todos, você vai servir a todos. Você vai servir o velhinho, aquele velhinho que não tem nada para te dar, aquele velhinho que ao contrário, você tem que ajudar ele, você tem que levar ele para a casa dele no fim do culto, e você tem que dar, às vezes, coisas para ele vir para a igreja. Você vai ajudar aquele jovem que não vai satisfazer em nada teus interesses. Você vai ser servo, escravo de todos. E aí Jesus dá o exemplo. Pois o próprio Filho do Homem, versículo 45, não veio para ser servido. Jesus não veio para ser servido, para dar comida para ele, mas para servir. Jesus veio para servir. Jesus era um semeador, ele tinha muitas sementes. Jesus vivia esse princípio aqui, ó. Ele comia, ouvia o Pai, ele se sustentava, meditava no Pai, ele vivia o dia inteiro plantando, cura, milagre. Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e unção do Espírito Santo, o qual andou fazendo bem. Ele andou fazendo bem, ele andou plantando, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus vivia, e Jesus colheu naquele tempo, e Jesus está colhendo até hoje. É fruto, esse ensino é fruto, é colheita de Cristo para Cristo, certo? E Jesus está dizendo aqui por fim, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ele veio para dar a vida, ele veio para servir até a própria vida, em resgate daqueles muitos, ou seja, os que creem. Então, meus irmãos, Jesus viveu isso, Jesus ensinou isso. Veja,
Jesus é esse homem que comia a minha vontade, minha comida é fazer a vontade de Deus, ele falou para os discípulos, quando acabou de conversar com a mulher samaritana. Minha comida é fazer a vontade de Deus. Ele se sustentava horas, passava as noites orando, ouvindo o Pai. Ele plantava obras extraordinárias e ele colheu, e ele veio para servir e não ser servido. Esse é o funcionamento que ele ensinou para nós, que ele viveu e que ele está na igreja hoje para a igreja viver isso. É preciso que a igreja não viva mais para si mesmo, o ego. É preciso que a igreja não viva mais a religião, sistema de trocas, barganhas. É preciso que a igreja não viva mais o mundo, esses prazeres do mundo, as riquezas, os cuidados. É necessário que a igreja viva o propósito do reino, o caminho, andar no caminho que é Jesus. Jesus é o caminho pelo qual nós devemos andar. Jesus é a verdade a qual nós devemos crer e a vida pela qual nós devemos viver. O Pai está nele. O Pai está nele e ele está na igreja. Ele está em você, verdadeira igreja do Senhor. Viva a engrenagem do reino de Deus, a funcionalidade do reino de Deus.